predestinado e escolhido para reinar em vida. Para reinar em vida. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Estamos agora no momento onde nós vamos ministrar a palavra da graça de Deus. Estou trazendo aqui aos amados irmãos a igreja eleita, predestinada do Senhor, trazendo aqui a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Hoje nós vamos ao capítulo 4, se eu não me engano, é o capítulo 4. A ministração que eu tenho feito aqui durante esses dias, coloquei uma série, inclusive está sendo gravado na página do Facebook, e depois vai ser também colocado na página do YouTube, do Ministério Cibernético Radiofônico. Nós falamos no capítulo 4, falamos sobre a filiação na terça-feira. Hoje nós vamos entender mais um pouco sobre a lei e Cristo Jesus. Então, como você deve se ver hoje? Eu quero desde já agradecer aqui a presença do amigo Luquinhas, que está aqui comigo, do meu lado. A todos vocês que estão também ouvindo e que tentem e fiquem atentos para a ministração da palavra. Tivemos aqui um momento de louvor, de oração, de intercessão. Porém, conforme disse, o próprio Deus falou antigamente pelos profetas, inclusive pelo profeta Oséias, ele disse o seguinte: o meu povo, o povo dele, o povo de Deus, sofre porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento. Eu digo a vocês que se neste momento em que vocês viram aqui ao amigo que chegou aqui embriagado, caindo, e evidentemente a manifestação da carne dele e tal, e eu tentando acalmá-lo, e evidentemente orando, porque a oração vale muito em seus efeitos. Eu digo a vocês que se tivesse um outro aqui, sem experiência da palavra, do conhecimento de Deus, ia fazer um show aqui no meio da rua, dizendo que era o diabo, que era isso, que era aquilo outro tudo. Pode ter certeza que quem não tem o conhecimento da palavra, faz isso. Mas a palavra de Deus, ela vem nos trazer conhecimento. É óbvio, é natural que a alma do ser humano, ela geme, ela sofre. Segundo o que eu estava falando antes, Luquinha, estava falando sobre as coisas que a gente recebe. A convivência, o dia a dia, tudo isso está em nossa alma. E a alma não é um ser que sai do corpo e fica perambulando por aí, não. A alma é um conjunto. Nós somos alma vivente, entendeu? E alma é o local, é o centro das emoções, onde você sente emoções, dores, você sente tristeza, alegria, dores. É este centro a alma. Porém, santos do Senhor, eu estou trazendo aqui coisas espirituais. Eu estou trazendo aqui conhecimento para que você viva melhor. Amém? Para que você, com esse conhecimento da graça de Deus, você que é filho de Deus, você agora passa a não deixar certas coisas externas te dominar. Amém? Está entendendo, meu querido? Você deixa dominar se você quiser. Mas se você deseja no seu coração, qualquer área de sua vida, libertação, está aqui, ó, na sua mente. Ah, mas eu não consigo. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom que tem a medicina para curar o filho. E Ele é tão maravilhoso ainda que tem a sua palavra para alimentar a nossa alma, para deixar ela, quando está triste, deixar ela alegre. Além do mais, além disto, Ele trabalha
verdadeiro ser em nós é o Espírito. O Espírito que Deus criou desde antes da fundação do mundo e que nos colocou aqui na terra, mas que é dele. Saia nesta tarde aqui hoje com esse conhecimento. Ainda que você não compreenda tudo bem, meu querido? Ainda que você não compreenda tudo, mas se esforce. Se esforce, tá bom? Eu estou aqui durante as terças-feiras à tarde, estou na sexta-feira lá em João Maria e estou pregando pelo rádio, né? Uma rádio web, pelo celular, certo? Redes sociais, como nós estamos aqui agora, através de Facebook. Porque o que importa é a palavra de Deus. É este alimento, este cuidado que Deus tem para comigo, para com você, para com qualquer um. Com todos que estão aqui agora me ouvindo e atentos. Deus amou vocês. Deus amou a mim e a vocês de uma tal maneira inexplicável, que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vida eterna. Então, quando eu saí de casa, eu disse, eu vou falar agora, eu estava até falando há poucos instantes, né? Quero mandar um abraço aqui para os que estão ouvindo aí através do Facebook, que possa compartilhar, tá bom? Guia Justino, lá em Natal, um grande abraço, Deus seja contigo. Então, olá meu querido. Então eu saindo de casa, eu disse assim, nós estávamos falando, como eu disse, em vários assuntos, né? Entramos até no assunto de extraterrestre que eu estava dizendo. Aí eu disse assim, você não acredita não? Não conhece extraterrestre não? Aí minha filha olhou assim para mim e disse, tá aqui, um tá aqui na minha frente, apontando para mim, né? Só que ela estava falando de outra maneira, né? Era brincando assim e tudo, né? Mas não sabe ela que ela estava falando mesmo com um extraterrestre. Por quê? Porque o nosso espírito foi criado em Deus antes que a terra existisse, antes que o mundo, o cosmos existisse. Nós estávamos com Deus. Então eu saí de casa e disse assim, eu vou agora cumprir com minha missão e vou levar as coisas do paraíso à terra agora, aos amigos que estão lá na feira coberta, ali nas Quatro Bocas. E ela ficou rindo, né? Mas ela sabe do que eu estava dizendo. E é isso que eu trago mesmo para vocês. Eu trago aqui coisas que ou melhor, coisas que são do céu. Elas vêm do céu. Isso que eu estou pregando aqui são mistérios revelados, que já foi revelado a quem? Ao apóstolo Paulo. É aqui onde nós ministramos o evangelho da graça de Deus, atual e eterna aliança. Graça e paz, pastor. É o pastor, né? Amém. Deus seja contigo, amém? Então é isso que eu trago. Eu trago coisas do alto. E a Bíblia nos orienta a não buscarmos as coisas que são da terra. Porque as coisas que são da terra, elas são passageiras. E além do mais, elas são efêmeras. Ou seja, elas são doentias, né? Mas as que são de cima, não. As que são de cima, elas são verdade e são eternas em nós. Amém? E nós vamos aqui agora, a lei ou Cristo? O que é que você prefere? A lei ou Cristo? Ambas tiveram um propósito. A lei teve aquele momento, aquele tempo. Ela é santa, conforme disse o apóstolo Paulo, mas teve o tempo. Agora nós vivemos em outra dispensação. Tempo. Nós vivemos agora em plenitude de vida. Por que plenitude de vida? Porque Cristo já fez a obra, já consumou. Quando ele brada lá na cruz, ele fala, Pai, por que me abandonaste? Né? Ele estava ali falando naquele sofrimento humano, carnal, naquele peso que ele estava levando na cruz, que era por mim e por você. Mas ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele, maneando a cabeça de lado, ele entrega o espírito a Deus.
E ele diz, está consumado. Se está consumado, está consumado. Então ele cumpriu a lei. E agora vem o quê? Uma nova dispensação, da qual ele mesmo prometeu que não deixaria os seus discípulos, né, os seus apóstolos e discípulos, não deixaria órfãos. Então ele falou como pai. Está lá em João, ele disse, não vos deixarei órfãos. Quem é órfãos é porque não tem pai, não é isso? Ok. Não é verdade? Então ele falou como pai. Não vos deixaria órfãos, virei para vós e estarei em vós. Às vezes a gente na nossa pequenez, no nosso pequeno conhecimento, nas nossas tradições, às vezes nós anunciamos um culto dizendo assim. Eu me lembro muito bem que tem uns corinhos bonitos que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, no meio da igreja ele passeava. A gente, né, vai para um culto e diz assim, fala, é muito bonito dizer assim, mas esta confissão está dentro do nosso conhecimento humano. O espiritual é saber que Deus está em nós, em todos os lugares. Lá na igrejinha onde a gente se congrega, em casa, nas ruas, andando. Olha, vai dois aí, ó, com Deus no coração. Andando, amém? Lá está a senhora ali ouvindo, todos vocês. Deus está em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Este é um mistério. Esse é um mistério do qual o apóstolo Paulo disse que estava oculto e que foi revelado a nós. O apóstolo Paulo, durante esses dias que eu estou, essas terças-feiras lendo, nós temos aqui, para concluir este assunto, 2 capítulos. A carta que ele escreveu aos Gálatas foi dividida em capítulos e versículos. E hoje nós estamos no capítulo 5. Na próxima terça-feira nós encerramos esse assunto aqui, tá bom? Então no capítulo 5 ele diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. O que era que ele estava dizendo lá para os cristãos na época? Eles estavam debaixo da lei de Moisés, onde tinha mandamentos, etc, tal e tal. E estavam debaixo de um jugo, sendo submetidos a uma carga. Então eles estavam escravos. Tinha que fazer tudo aquilo que dizia na lei. Se não fizesse, se não cumprisse, tinha que voltar novamente a todos aqueles mandamentos. E não conseguiam cumprir. Veio Jesus e fez. Porque eles não entenderam que a lei também, ela trazia a forma maravilhosa que era o amor. E eles não exercitavam o amor. E sim, era naquele olho por olho e dente por dente, não é? Não ia resolver nada. Não é verdade? Aí veio o amor manifestado em Cristo Jesus, que agora nos dá uma nova vida e um novo conhecimento. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, ele diz: eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveita. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Alguém pode decair da graça? Quando você recebe o entendimento da graça de Deus e você passa agora a viver segundo os mandamentos dos homens, as tradições, etc e tal. Porque Cristo veio nos trazer libertação. O que era que estava ocorrendo aqui? Lá para os judeus existia um pacto, do qual foi por Deus sim, mas era para os judeus. Quando eles foram libertos lá de Faraó, Deus ordenou a circuncisão. O que é circuncisão? A circuncisão, que muitos não entendem,
era, vamos dizer assim, em outras palavras, tipo uma castração, né? Mais ou menos isso, que não é uma castração. Castração é diferente. Era submetido todo macho, homem ou animais, eles teriam que ser circuncidados, ou seja, teriam que quebrar, né, como pacto de Deus, quebrar do órgão reprodutor masculino, aquele corte na pele, né, que hoje muitas pessoas, crianças, quando tem, faz devido à ciência, que é a chamada fimose, e eles fazem aquela cirurgia. Porém, lá no judeu era um pacto que teria que ser circuncidado, porque foi ordenança de Deus a Moisés. Bom, era da lei, era para a lei. Cristo se submeteu a isto. Jesus foi circuncidado. Ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, debaixo do pecado, para que de lá ele nos tirasse, nos resgatasse. Então ele cumpriu essa ordenança. Jesus foi batizado. Mas Jesus tinha pecado? Batismo nas águas tira pecado? Não tira não, meus filhos. Só quem tira é Jesus. A igreja, a religião, da qual nós fomos raízes, né? A grande religião, a católica, ela traz o batismo nas águas a crianças que não têm entendimento. Não têm entendimento. Mas é um rudimento, é um costume da religião. Porque no período de Jesus, não era batizado, de João Batista, não era batizado as crianças, e sim aqueles que vinham a João, se arrependendo de seus pecados, e ele dizia, Deus mandou João batizar, foi João. E ele dizia, eu batizo com água, simbologia, eu batizo com água, mas após mim vem aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dele, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Foi para aquele tempo. Aí tem todo esse costume, aí as pessoas vão agora e aceitam Jesus, vai para a igreja evangélica, aí vai para o novo batismo nas águas. Então aquele não valeu, não é verdade? Mas o batismo nas águas diz o seguinte, é uma confissão, é um ato de confissão pública, dizendo, eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, etc, tal e tal. Aí começa a seguirem agora, muitas vezes, o mandamento que não é do evangelho, mas daquela congregação, daquela religião. E quando erram, aí vem a consciência que ela não foi lavada pela palavra, ela foi lavada simplesmente o corpo é que foi lavado, mas a consciência não foi lavada pela palavra de Deus regenerada. Aí vem as fraquezas, cai, está no mundo fazendo o que tem que fazer e tudo. Aí alguém chega assim, por falta de conhecimento, aí diz assim, perdeu a salvação. Então eu te pergunto, salvação é por lei? Salvação é pela força? Salvação é pelo que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Se salvação for assim, pode ter certeza que eu estou ferrado. E você também. Nós não temos, meus queridos, condições de fazer. Aí a pessoa vai, cai, erra no erro tudo, aí alguém lá da igreja diz assim, perdeu a salvação. Não é que perdeu a salvação não, meus amados irmãos. Não é que perdeu a salvação não, porque a salvação é em Cristo. Eles simplesmente, na maioria, podem ser dos salvos e não têm entendimento. E na maioria, alguns nem salvo foram. Porque salvação é divina, vem de Deus. Então isso é o que nós chamamos de religião, é que chamamos de lei.
E nós somos presos nessas religiões. Seja ela qual for, nós somos presos nos dogmas, nos costumes, nos rudimentos. Vocês observaram neste mês, vocês observaram uma coisa maravilhosa, tremenda. Era muita gente numa procissão, não é? Eu participei muito. Não estou aqui trazendo condenação, não. Eu estou trazendo conhecimento. Eu participei muito e gostava. E gostava, sim. E eu andava, ainda teve um dia aí, que eu fui para um evento aqui no amigo Basílio, do supermercado Basílio, e eu não lembrava que ele, eu não tinha lembrança dele, ele mesmo como criança, adolescente, naquela quadra lá embaixo, que não existe mais, a gente batendo bola e tudo, e eu não me lembrava dele. Quando ele me viu, ele olhou assim para mim e disse, Dedé. Eu digo, opa, tudo bem. Eu pensava que ele não me conhecia, né? Mas que nada. Sabe o que foi que ele foi lembrar? A primeira coisa que ele lembrou de mim foi eu nas esquinas das calçadas, na procissão, tocando um instrumento que eu era quem levava, que às vezes as pessoas brincam até assim, quando a pessoa fala muito, diz assim, cala a boca, boca de matraca. Depois foi que eu vim entender o que era matraca. É um instrumento que a gente sai e balançando numa tábua, 2 ferros assim, e eu andava com grande alegria, com grande satisfação, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Claro, muitos estão pensando que está agradando a Deus, mas não estão. Então eu saí, ele lembrou, eu lembro de você, Dedé. Você usando a matraca e tudo, era pesada, meu filho. Agora parece o costume mais vai desaparecendo. E eu saía balançando naquela maior satisfação, naquele maior prazer da vida, como muitos têm. Agora um prazer este, um conhecimento que eu não recebi do Senhor. Eu recebi dos meus pais, eu recebi dos meus avós que me criaram, das minhas tias. Eu recebi toda esta religiosidade, eu recebi toda esta cultura dos meus pais. Mas estava servindo a Deus, e Deus estava comigo como está hoje, e Deus está com você também, independente da sua posição que você se encontra aí, do seu pensamento. Deus está em você, agindo, falando, para que você passe agora a viver em novidade, em conhecimento de Deus. Eu veio agora, o Espírito agora me faz lembrar a passagem daquela mulher samaritana em que Jesus chega e entrega e pergunta, ela faz uma indagação a Jesus, onde é que deve se orar? Não é onde deve adorar o Senhor? Aqui neste monte ou em Samaria ou na Judéia, onde é? Jesus disse para aquela mulher, na verdade vos digo, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Para adorar a Deus, tem que estar em espírito, em comunhão com Ele. E para estar na verdade, tem que estar de acordo com as palavras dEle. Então nós vivemos este período aí e vamos viver sempre. Ninguém vai empatar. Cada um segue o seu caminho. Mas aqueles que entenderem a palavra de Deus como eu entendi, é óbvio, naturalmente, que é Deus quem vai fazer essa mudança, essa transformação. Porque Jesus foi quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe outros caminhos a não ser Jesus Cristo. E por que você insiste em querer seguir esses outros mandamentos
que são de homens, que são fracos, né? Que são efêmeros. Receba nesta tarde a palavra, a luz da palavra, o entendimento. Isto é lei. Voltando ao texto aqui, eles estavam querendo voltar aos costumes judeus. Eles tinham andado com Cristo, confessado Cristo, agora seguindo a Cristo, os cristãos da época. E ele disse: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se você querer se justificar pela lei, pelo que você faz, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, ver se eu consigo a salvação, você não tem entendimento de salvação ainda não. Porque salvação é dom de Deus, é dom vindo de Deus. Ela vem justamente, se manifesta. Você já foi salvo? Ela se manifesta através deste evangelho, do conhecimento do evangelho. Aí Deus quer que você viva no presente século como salvo mesmo, que você é. Cristo não morreu na cruz em vão. Cristo morreu por mim e por você. Ele não morreu em vão. A obra dele foi perfeita, única. Não tem outra obra. Então essa questão de batismo, de jejuns, de sexta-feiras, 7 sexta-feira, de água benta, de sabonete ungido, o que é que tem mais? Que a religião inventa, né? O que é que tem mais, meu Deus? É tanta coisa. Fogueira santa, meu Deus do céu, né? Você tem que ficar 7 sexta-feira numa campanha, porque senão Deus não te responde, Ele te responde dessa forma. Nada disso é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está nas palavras de Cristo, revelada ao apóstolo Paulo, da qual eu estou trazendo agora. E ele diz: porque nós, pelo Espírito, o apóstolo Paulo dizendo, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Não da lei, não das obras, mas da fé. Do crer, simplesmente crer, viu? Verdadeiramente. E ele continua dizendo, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas se a fé que atua pelo amor. Em outras palavras, ele diz, olha, tanto faz você ser circuncidado como não. Tanto faz. Hoje não é necessário isso. Cristo foi batizado por nós para que se cumprisse. Cristo foi batizado para que se cumprisse a justiça. A justiça era a lei na época. Por isso ele foi submetido ao batismo de João, mas não tinha pecado. A circuncisão foi por causa dos judeus. E os que não eram circuncidados, agora eles recebem um novo pacto, que circuncisão era um pacto de Deus para com o povo judeu. Agora nós recebemos este pacto pela fé. Nós vivemos melhor, recebemos o dom de Deus pela fé, e nós vivemos agora um novo pacto, que é com maiores e melhores promessas. É o pacto em Cristo Jesus. Esta nova aliança que ela foi firmada, que ela foi concretizada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então não adianta também, não adianta você, por exemplo, eu tenho que ser batizado de novo nas águas. Não vai alterar. Pode ser batizado nas águas, pode não ser batizado, pode ser quantas vezes você quiser. Mas se você não receber o dom da fé, se você não receber esse entendimento, tanto faz, tanto faz. O apóstolo Paulo nos ensina a sair desses rudimentos e a viver uma fé que agora está em nós, no nosso coração.
Se fosse assim, o ladrão na cruz, ele não teria sido salvo, né? Ele não teria sido salvo. Não sei, não relata. Não se relata que ele foi batizado, não. O que a Bíblia relata é que ele vivia desordenadamente, ele vivia como ladrão, mas estava lá na cruz. Mas como era semente de salvação, tinha um que era semente de salvação, o outro não. Ele olha para aquele homem, entregando sua vida, e ele o reconhece como mestre, como Senhor. E ele pede, né? Ele pede a ele para estar no reino dele. Ele diz: quando entrares no teu reino, né, que seja digno que eu também faça parte, que eu esteja. O Senhor disse: ainda hoje, foi da morte dele, olha, hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A primeira coisa que Jesus fez, quando saiu daquele corpo, quando voltou ao Espírito, a primeira coisa que ele fez, com certeza, foi levar aquele espírito daquele homem que morreu também, direto ao paraíso, a sua verdadeira casa. Mas aquele homem, ele não participava de religião, ele não sei se ele tinha sido batizado nas águas ou não, mas ele creu, ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Já em outra condição, em outra situação, tinha outro homem de lado, na mesma situação daquele que não quis, que zombou e que dizia: tu salvou muita gente, então desce da cruz. Ficou zombando. Semente de perdição, semente de salvação, confessa Jesus, né? A palavra vem para isso, para que tenhamos entendimento. E ele continua dizendo: vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Eles tinham obtido o conhecimento da verdade. Paulo tinha falado a verdade, que é o evangelho da graça de Deus, né? E este evangelho, ele é isento da lei, de tudo que se é feito segundo a lei, né? É só por graça. E eles agora estavam decaindo, que ele chama aqui decair da graça, deixar de viver esse conhecimento maravilhoso, viver simplesmente por fé, estava agora continuando a querer viver pelas obras, pelas tradições, pelo legalismo. E ele continua dizendo: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas se aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Este discurso do apóstolo Paulo é um discurso tremendo, é um discurso forte. Tinha alguém querendo, fazendo com que aqueles irmãos que tinham recebido a graça, o conhecimento por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora tinha alguém ali entre eles, perturbando, forçando, obrigando, que era isso que eles faziam, obrigar-se a circuncidar, porque senão eles não teriam que participar lá daquela comunidade se não circuncidassem. Eu vou dizer um exemplo agora. E que com certeza os pastores evangélicos não vão se sentir muito bem. Mas o Senhor me chamou para pregar a verdade. Não estou aqui para pregar mentira e a verdade. E eu vou trazer um exemplo muito interessante
com relação à obrigação a circuncidar-se sobre a lei. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Aí alguém, segundo os costumes das igrejas evangélicas, aí alguém chega aqui e começa a dizer: aceite Jesus para morar no céu, aceite Jesus, senão você vai para o inferno. E assim vai, tal, e aquelas condições todas. E a pessoa vai e aceita Jesus. Tudo bem, aceitou. Aí agora passa para tal igreja. Aí o Senhor nos chamou a andar em liberdade. Aí chega nessa igreja, se depara com os rudimentos, com os costumes da igreja. Aí aquela pessoa creu verdadeiramente em Jesus, mas ela vai fazer parte agora de uma congregação, de uma denominação que não é a dela. Exemplo nosso é os católicos, né? Sai e vai para as igrejas evangélicas, né? As diferenças existem e são enormes, mas eu estou trazendo aqui o certo e o errado para entendimento. Bom, eu não aceitei Jesus. Tá bom. Senta aí para ouvir. Tá bom, ok. Já. Tá bom. Eu oro em nome de Jesus, não é Davi, não. Aí, esse Davi é uma bênção, viu? Fica aí, Davi, escutando, viu? Então, meus queridos amados irmãos, aí a gente chega, muitas vezes as pessoas vêm com aquele desejo de servir a Deus, cheio de tantos problemas. Às vezes o relacionamento conjugal não está bem. Às vezes aquela pessoa até está separada. É lei dos homens, está separada, mas ele está se entregando a Jesus. A entrega é no Espírito. É no Espírito. O Senhor não disse: vinde como estais. É Jesus que tem que transformar a minha vida. É Jesus que tem que transformar a sua vida, e não os homens. Então nós precisamos ter cuidado. Se você está recebendo ensinamento que vem de Deus, que é transmitido pelos homens, naturalmente, ou se você está recebendo somente ensinamentos que vêm dos homens, da religião, com seus costumes, com suas leis, com seus dogmas, com seus erros, etc, etc. Aí aquela pessoa chega lá e ela aceitou Jesus. Bom, se ela creu em Jesus, ela já passou a fazer parte de quê? Ela já passou a fazer parte do corpo de Cristo. Eu criei em Jesus, eu passei a fazer parte de Cristo. Eu vou para aquela comunidade, aí aquela comunidade tem a chamada Santa Ceia, que não é Santa Ceia. A religião celebra a Santa Ceia, que não é Santa Ceia. A religião celebra a Páscoa. E eles colocaram como Santa Ceia. O que Jesus celebrou na época foi a Páscoa. Ele estava ali no período da Páscoa. Ele pegou aqueles elementos e colocou como símbolo. Ele participou da Páscoa desde o período em que começou a sua convivência. Desde o período dos seus 12 anos, do seu período adulto, até chegar aos 33 anos, até chegar à última Páscoa, Jesus participou. Porém, na última, ele pegou os elementos, o pão e o vinho, e fez aquela simbologia, aquela analogia, trazendo uma mensagem que entendesse que ele estaria sendo entregue, que o corpo dele estaria sendo comido, mas era o sacrifício na cruz, comido entre aspas, porque o que era comido lá nos sacrifícios do templo eram os animais, eram sacrificados, eram comidos, era o vinho, né? Era o vinho, sim. E ali tinha uma festa que o Senhor determinou que celebrasse a Páscoa da libertação do povo do Egito. Foi ordenado a celebrar a Páscoa. A religião pega isso aí e coloca dentro dela. E não explica ao povo. E a gente vive muitas vezes esses rudimentos vazios. Esses rudimentos sem nenhum valor para o espírito
e simplesmente para a nossa carne, para o nosso desejo. Bom, aí vem o problema de você ter que se batizar nas águas. Por quê? Porque você agora não pode participar daquela ceia, porque você não foi batizado nas águas. Proibição de quem? De Deus ou dos homens? Por isso que o tema hoje é: a lei ou Cristo? Você quer servir? Você quer servir a lei ou a Cristo? Você quer servir a religião, a sua religião, ou a Cristo? Você quer viver uma vida totalmente cristã? Siga os mandamentos que são de Cristo e não dos homens. Então aquela pessoa vai e ela passou a ser parte do corpo da igreja, o corpo de Cristo, que somos nós, que sou eu e você que creu em Jesus Cristo. Ah, não pode não. Só quando for batizado nas águas. Aí a pessoa vai e fica proibido a receber aquele pão que não pode receber porque não foi batizado nas águas. Mas todo mundo sabe que ele é de Deus, que ele confessou, que ele disse: eu aceito Jesus. E por que essa proibição? Bom, tudo bem, até aí tudo bem. Aí, não, tá certo, eu vou me batizar. Quando vai se batizar, acontece um outro problema. Que problema é este? Aquela pessoa, ela não é casada no civil. Não é nem no religioso, viu? Ela não é casada no civil. Então ele diz: não, você não pode se batizar porque você não foi casado no civil, porque você está amancebado. A palavra dos antigos é esta, amancebado. Aí você não pode. Mais uma tristeza para aquela pessoa que quer participar daquela mesa. E eu te pergunto: isto é mandamento de Deus ou dos homens? Isto é lei ou é Cristo? A quem você quer servir? A Deus ou aos homens? E esta pessoa fica triste. Triste porque não pode. E o que acontece é que muitas vezes esta pessoa está há 10 anos vivendo, convivendo maritalmente, marido e mulher, porém não tem os papéis passados na lei. Mas hoje isso já dá direito, porque isso é só de direito para os bens. Então, se a pessoa é obrigado pelos líderes religiosos a se casarem, a se submeterem às leis que são dos homens. Eu não estou aqui pregando contra o casamento não, porque o casamento é de Deus. Eu estou pregando contra os rudimentos. E eu estou mostrando a você a lei ou Cristo, o mandamento de Deus ou dos homens. Eu estou trazendo aqui o mandamento de Deus. Porque Cristo, ele não olhou para isto não. Cristo, o próprio Jesus olhou para mim como pecador, para você, carente, necessitado dele, da salvação, da libertação, nele, que é no Espírito e não na carne. E fica este empecilho. E aí, como fica? A lei ou Cristo? Eu acredito que você está entendendo. Mas você que receba nesta tarde o entendimento, a luz da palavra, para que seja direcionado pelo Espírito Santo em sua vida. Eu só sei que estas coisas têm entristecido muita gente, e às vezes por causa dos mandamentos da religião, dos mandamentos dos homens, muitas pessoas têm deixado aquele convívio maravilhoso da sua igreja, da sua denominação, por causa desses mandamentos pesados que não são
de Deus, mas dos homens. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é leve. O fardo, o jugo do Senhor é leve. Os dos homens é mandamentos pesados, como vocês estão observando aqui pela palavra. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus traz alívio. Jesus tira um jugo pesado para lhe dar um jugo suave. E ele diz mais, ele acrescenta, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Aí eu te pergunto mais uma vez, você quer servir a lei ou a Cristo? Continuando aqui, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: por isso, em Gálatas, fugiu aqui do texto que eu estava lendo, as páginas aqui, mas é Gálatas 5, estamos já concluindo, viu? Vamos concluir aqui esse texto maravilhoso. Ele diz o seguinte: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas se aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Ora, se ele prega ainda a circuncisão, se estava pregando os mandamentos, porque ele seria perseguido, não é verdade? Mas ele disse: logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ah, quer seguir a lei? A lei era olho por olho, dente por dente. Então, se fosse para a lei, teriam que ser pagos pela lei também. O apóstolo estava trazendo aqui a graça e não a lei. Aí ele traz justamente, finalizando aqui, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber. Quer saber o cumprimento da lei? Quer saber o cumprimento da lei? Quer cumprir a lei? Quer cumprir os mandamentos de Deus? Veja o que está escrito aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E o que nós observamos muitas vezes é as divisões, é as facções. Por quê? Porque não se amam a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento do Senhor. Isto se resume, toda a lei de Deus se resume no amor. E ele continua: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Quem é guiado pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito Santo, quem é guiado pelo Espírito de Deus, não está debaixo de ordenações, não está debaixo da lei. Está vivendo um novo pacto,
que é com maiores e melhores promessas. Está vivendo um pacto com maiores e melhores promessas, que é o Espírito de Deus em nós, na minha vida e na tua vida, trazendo esta liberdade pela qual Cristo nos libertou. Ele continua dizendo: ora, as obras da carne são conhecidas e são, veja o que é obras da carne. Veja o que é obras da carne. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, idolatria, seja de qualquer forma, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, contendas, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice é obra da carne, bebedices, glutonarias, até o glutão, né? O comilão é obra da carne também. Até para se alimentar, comer, tem que ter ordem e decência, né? Tem que ter limite, não é? Glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus os quais tais coisas praticam. Não herda o reino de Deus. Aqui não está falando que herdar o reino de Deus, muitos traduzem aí como salvação. Não! O apóstolo Paulo escreveu aqui, trouxe a notícia para os crentes da época, para os cristãos que foram salvos em Cristo Jesus. Hoje eu estou trazendo isto aqui para você que é cristão, para você que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você crê que Ele voltará, que Ele ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou. Se você crê assim, está crendo como eu. Porém, eu e você precisamos crescer em graça e conhecimento. Precisamos conhecer a verdade. E muitos, quando não conhecem esta verdade, colocam estas obras da carne como se fossem espíritos. Muitos dizem, ele está com espírito de prostituição, ele está com espírito disso, ele está com espírito daquilo, ele está com demônio, aí bota os nomes aí, que nem existe. Ele está com isso ou com aquilo outro que faz até medo a gente pronunciar. É verdade. Mas é uma tremenda mentira. Jesus já destruiu. Satanás já foi destruído na cruz do Calvário. Ele não tem poder na minha vida e na sua vida. Porque o que está em mim é maior do que o que está no mundo. O que está em você, que é o Espírito Santo, é maior do que o que está no mundo. O que está em você é poderoso para fazer com que você domine essas obras que são da carne, que são da natureza humana, que é a prostituição, que é a impureza, que é a idolatria. A idolatria é humana. A idolatria é humana, seja qualquer manifestação de idolatria, ela é humana. O nome já está dizendo idolatria. É criado-se ídolos, sejam eles em imagens e sejam eles em pessoas, não importa. Até a avareza é idolatria, disse o Senhor, que a avareza é idolatria. Isto está na natureza humana. E o apóstolo Paulo, estamos encerrando, e o apóstolo Paulo relata essas obras que são da carne. E estas obras, quem pratica? Se eu, que sou cristão, que estou pregando a palavra de Deus, eu sou sujeito a praticar qualquer obra dessa. Sim, eu sou sujeito, porque eu tenho uma natureza humana, uma natureza carnal, que ela não foi removida. Ela continua em mim. Mas glórias a Deus, como diz o apóstolo Paulo, que assim, pelo corpo, pela carne, eu sirvo a lei do pecado, mas pelo Espírito de Deus, eu sirvo uma lei
uma lei que é maior, que tem domínio, uma lei que veio me dar a vida eterna e que pode subjugar, que pode fazer com que estas obras sejam mortificadas. Viu? É você, sou eu, que tem que ter esse domínio nessas obras, porque o corpo está em mim, mas o espírito também. Então, por isso que a palavra de Deus diz: se estai em espírito, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se eu estou em espírito, se eu tenho entendimento, eu devo andar em espírito, eu devo andar em obediência ao espírito, submetido à vontade de Deus. E eu me submetendo à vontade de Deus, eu tenho poder de subjugar, ainda que estas obras se levantem no meu ser, na minha alma. Pelo Espírito de Deus que está em mim, eu não aceito. Eu digo, eu não quero, porque eu vou desagradar a Deus. E isto só se entende pela mente, a mente de Cristo. Por isso Cristo disse que os que são deles têm a mente de Cristo. É por isso que nós necessitamos desta palavra diariamente, cotidianamente. Mas uma palavra limpa, clara, objetiva, sem mistura, vindo dos altos céus, pela revelação do Espírito Santo em nossas vidas. E assim viveremos o reino de Deus. Viver o reino de Deus é andar em novidade de vida. Viver o reino de Deus aqui na terra é andar agradando, glorificando, louvando, exaltando o nome dele. Não só pelas nossas bocas, não só pelo nosso falar, mas pelo nosso agir, pelo nosso andar, pelo nosso testemunho. É fácil? Não. Nós temos o inimigo, que é a carne, lutando contra a obra do Espírito, mas diga que o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Estamos chegando. Obras da carne. Os últimos versículos diz: mas eu falei as obras da carne, agora eu vou falar as obras do Espírito. Para aquele que conhece, para aquele que anda, para aquele que deseja se submeter à ordem do Espírito, à vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Vou lhe dizer aqui as obras do Espírito, que ele fala aqui como fruto. Ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor. Olha que maravilha. O fruto do Espírito é amor. Então, se porventura a carne se manifesta o ódio, rebata logo com o amor, viu? Rebata logo com o amor. Você tem um antídoto. Você tem a vacina. Se o seu coração está se alimentando de ódio, deixa de se alimentar desta obra que é da carne e passa a se alimentar da obra do Espírito, que é o amor. O que é que tem mais? O Espírito de Deus, o fruto do Espírito que há em nós, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Oh, glórias a Deus. Exercite o amor, exercite a paz, exercite a alegria, exercite o domínio próprio, exercite o bem e o amor. Contra estas coisas, diz a palavra de Deus, não há lei. Eu te pergunto, e agora, mais uma vez te pergunto: a lei ou Cristo? Tu queres servir a lei ou a Cristo? Tu queres andar com mandamentos dos homens ou de Deus? Fica a pergunta aí no ar. Fica a pergunta aí no ar.
Continuando, ele diz: e os que são de Cristo, eu e você, sim, que diz que é de Cristo, e os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, mataram a carne, subjugaram a carne com suas concupiscências, com suas paixões, com seus desejos. Por quê? Porque você é de Cristo. Os que são de Cristo, glórias a Deus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, ou seja, seus desejos. Ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, porque isto é obra da carne. Sabia? A obra da carne é que nos faz errar, é que nos faz viver como se não fosse filhos de Deus. Mas eu e você, nós somos filhos de Deus. E entendendo esta mensagem que foi pregada agora, nesse momento, recebendo evidentemente pelo Espírito, nós estamos com certeza sendo edificados. Uma casa que é nossa, que não é de tijolo, de parede, de tijolos, de cobertura, não. Esta casa somos nós, sou eu, é você, é este corpo que faz com que nós nos movimentemos, andemos, que está sujeito a todas essas vicissitudes, a todas essas obras da carne que foram agora enumeradas aqui, que não tem como fugir, mas tem como cada um de nós, sendo alimentado pela palavra de Deus, subjugá-las, subjugá-las, subjugá-las. E não podemos fazer por nós somente. Isto é feito pelo Espírito de Deus, que veio fazer morada em meu coração e em teu coração. Receba esta palavra nesta tarde e noite, e até a próxima terça-feira, neste mesmo local, trazendo aqui, concluindo a leitura da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Na próxima terça-feira estaremos concluindo a mensagem, a leitura explicativa desta carta, e vem muito mais ainda quando o Espírito de Deus move e age conforme a vontade dele. Estamos aqui ministrando graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham todos uma noite maravilhosa. Nuevo evento sobre la faz de la tierra, un nuevo gobierno, nuevos conceptos, un nuevo poder que tendrá este gobierno. Que vamos a gobernar con vara de hierro a las naciones. Pronto se acercan esos cambios. Ya mi espíritu los está palpando, los está respirando. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Dios ha hablado a su pueblo, su gracia es la verdad. Oh, cuán sabias sus palabras, su gracia es la verdad. Abre tu oído, pueblo santo, abre tu oído a la verdad. Tu corazón ensancha ahora. Dios hoy ha hablado aquí. Dios hoy ha hablado aquí. Dios hoy ha hablado aquí.
Rua das Flores. Onde é a Rua das Flores? Aquela rua que sai ali por trás da... Isso. Bem-vindos ao Onde mora Zé governo Lucas? de Deus. Aqui te onde tem uma praça. apresentamos perfeito. Eu vi lá hoje, eu também não sabia que tinha não. Conhecemos segundo a O senhor Batista? carinha. O senhor Batista? Aqui te tratamos com respeito. Tu és a mais pura criação de Deus. Estás